Olá, doutora, muito buenas tardes. Voy a hablar sobre o tema que nos tocou de gestão de los alimentos. A quantidade de alimentos que uma pessoa ingiere dependente principalmente de seu desejo intrínseco, que podemos poner como sua hambre. O tipo de alimento que se busca com preferência em cada momento depende muito de seu apetite ao momento. Estes dois mecanismos constituem um sistema de regulação automática muito importante para manter um aporte nutritivo adequado ao organismo e junto assim com a nutrição. A ingestão de alimentos tem seu aspecto mecânico, em especial a mastigação, e depois com a deglução. Com a mastigação vem a ação conjunta de todos os músculos maxilares, ocluem os dientes, onde induz movimentos de mastigação rítmicos e de las áreas sensitivas do gusto e do olfato. A maior parte dos músculos da mastigação estão inervados por ramas motoras do quinto par cranial e de controle do processo da mastigação. O hipotálamo e a amígdala, com a corteza cerebral, são responsáveis por as áreas sensitivas do gosto e do olfato, desencadeando a menudo assim a mastigação. A grande parte do processo da mastigação se deve ao reflexo masticatório, que é a presença do bolo alimentício em la boca, desencadeando primeiro um reflexo inibidor de los músculos de la mastigação, donde la mastigação ajuda a la digestão de los alimentos, como as enzimas digestivas. Elas só vão atuar sobre a superfície das partículas de los alimentos, por lo que a velocidade de la digestão depende muito de la superfície total expuestas por las secreções digestivas. Isso quer dizer que alimentos com um grosso muito largo, ¿no?, de sua superfície se tarda muito. Podemos dar um exemplo como carne de res. Então, ela tarda muito. E há uma proteína, seria, ou na fibra seria mais sencilla. Uma fruta, por exemplo, a digestão é muito mais rápida. Em la trituração de los alimentos, hasta las partículas muito finas, evita las escoriações de la mucosa gastrointestinal e facilita o passo de los alimentos desde o estômago hacia o intestino delgado e depois hacia los sucessivos segmentos do tubo digestivo. Em la deglução de la faringe, executa uma função muito importante, tanto como a respiratória como degulatória. Em geral, a deglutação se divide em três processos, em três fases, na verdade, não? Sua primeira fase seria a fase voluntária, onde se inicia o processo de deglução, onde a pressão hacia arriba e hacia atrás da língua contra o paladar lo arrastra voluntariamente na direção da faringe. Por esse processo ocorre a deglução primária. E a segunda fase, a fase faríngea involuntária, que consiste em o passo de los alimentos hacia o esôfago através da faringe, quando o bolo alimentício barra da boca. Em la faringe ocorre um estímulo das áreas epiteliares, receptoras da deglução, situadas ao redor da entrada da faringe e sobre os pilares das amígdalas. De aí saem impulsos que ligam ao tronco do encéfalo e iniciam uma série de contrações automáticas dos músculos da faringe, que vamos apresentar dois nestes. Vamos a ter um esfíncter esofágico superior e o outro, o esfíncter faringoesofágico, que relaxam e se contraem para
que o alimento desplace com facilidade. Os mecanismos desta fase faríngea de deglução compreende por la cierre de la traquea, apertura do esôfago e uma onda peristática rápida, originada na faringe, que empurra o bolo alimentício hasta a parte superior do esôfago. E entrando na terceira fase, a fase esofágica, onde vamos atender também um movimento involuntário que executa o passo de los alimentos desde a faringe hasta o esôfago. O esôfago suele desarrollar dois tipos de movimentos peristálticos. Vamos atender o movimento primário e o secundário. Em lo primário, é a continuação da onda peristáltica que dá início em la faringe e se propaga hasta o esôfago. Em la parte de los circuitos intrínsecos do sistema nervioso mientérico e en la parte gracias a los reflexos que empiezan en la faringe. Ascienden luego por las fibras aferentes vagales hacia el bulbo y regresan de nuevo ao esôfago a través de las fibras eferentes de los nervios grossofaríngeo y lo vago. En la fase faríngea de la deglución es esencial um ato reflejo. Casi sempre se inicia com os movimentos voluntários de los alimentos hacia la parte posterior de la boca, lo que por su vez excita los receptores sensitivos involuntários de la faringe que despiertam o reflexo de deglución. Quando llegan ao estômago, as ondas peristálticas esofágicas produzem uma onda de relaxação transmitida por las neuronas inibidoras mientéricas. O duodeno se relaxa quando esta onda alcança o extremo inferior do esôfago, se preparando para receber os alimentos. Quando os alimentos penetram em um estômago, as secreções gástricas são muito ácidas e contêm muitas enzimas proteolíticas. Com estas, as mezcla desses alimentos com as secreções gástricas hasta formar uma papilha semilíquida chamada quimo. O grado de fluidez do quimo que sai do estômago depende da quantidade relativa de alimento, água e de secreções gástricas e do grado de digestão. Todo isso se favorece para a quantidade de quimo final. As intensas contrações peristálticas do antro gástrico provoca o vaciamento do estômago, ao mesmo tempo o píloro opõe uma resistência variável ao passo do quimo que é demasiado ácido. Contém uma quantidade excessiva de proteínas e de graxas não processadas. Quando o tono pilórico é normal, cada onda peristáltica potente empurra vários mililitros de quimo hacia o duodeno. De esta forma, as ondas peristálticas, además de las mezclas gástricas, exercem uma ação de bombeo que ha recebido o nome de bomba pilórica. Desta maneira, a velocidade do vaciamento gástrico está limitada pela quantidade de químico que é capaz do processamento do intestino delgado. Os movimentos do intestino delgado, como os de qualquer outra porção do tubo digestivo, pode classificar-se de contrações de mescla e contrações de propulsão. Quando o quimo penetra em uma porção do intestino delgado, a distensão da parede intestinal induz contrações concêntricas. As contrações generam uma segmentação do intestino delgado de forma que o intestino queda dividido em segmentos.
Quando um grupo de contrações, de segmentações, se relaja, se inicia um novo conjunto, pero em estes casos as concentrações sucedem, sobretudo, por las contrações de segmentações. Suelen fragmentar o quimo 2 ou 3 vezes por minuto, facilitando a mescla progressiva de alimentos com a secreção do intestino delgado. As ondas peristálticas empurram o quimo a lo largo de todo o intestino delgado, aumenta muito depois que hace sua alimentação. Este aumento de esta atividade se deve, em parte, ao começo da chegada do quimo ao duodeno, com a conseguinte distensão de sua parede. Además, as atividades peristálticas se incrementam por o chamado reflexo gastroentérico, desencadenado por la distensão do estômago e conduzido principalmente por um plejo mientérico desde o estômago hasta toda a longitude da parede do intestino delgado. Ao ligar a válvula ileocecal, o quimo queda bloqueado durante várias horas, hasta que se ingere outra comida, momento em que o reflexo gastroileal intensifica o peritáltismo do ilho e obriga ao quimo restante a atravessar a válvula ileocecal para ligar ao ciego. A válvula ileocecal tem uma função muito importante que provém o reflujo desde o colo hasta o intestino delgado. Isso quer dizer que não deixa ter um reflujo a pessoa, não? O alimento ou hasta o jugo gástrico não regressa por esta válvula, é como uma llave. Además de las señales nerviosas que afetam o peritáltismo do intestino delgado, existem vários fatores hormonais que também influem, como as gastrinas, a colecistoquinina, a insulina, a motilina e a serotonina. Todas elas estimulam a motilidade intestinal e se secretam durante as distintas fases do processo de los alimentos. Por outra parte, a secretina e o glucagon inibem a motilidade do intestino delgado. Desde o ciego hasta o sigma, a propulsão depende dos movimentos de massa durante muitos minutos cada vez. Um movimento de massa nada mais é que o peritáltismo, que se caracteriza pela seguinte cadena de acontecimento, que em primeiro lugar aparece um anilho de constrição como resposta à la distensão ou irritação da zona do colo, generalmente do colo transverso, e empurrando a la matéria fecal contenida em esse segmento em massa a la seguinte posição do colo. A contração desenvolve cada vez mais força durante a cada 30 segundos, seguidos de relajação durante uns 2 ou 3 minutos. Luego sobreviene outro movimento de massa, quizás em uma zona mais lejana do colo. Com isso, vamos a ter 2 reflejos mais importantes, o gastrocólico e o duodenocólico, iniciando como consequência da distensão do estômago e do duodeno. Facilitam a aparição de los movimentos em massa depois de las comidas, quando se extirpam dos nervios autônomos extrínsecos do colo.
El último proceso consiste en la defecación. Es donde los residuos y las sustancias que no necesitan nuestro organismo se transforman en una masa sólida, lo cual es conducida ao recto para ser expulsa posteriormente de nosso organismo. Quando o movimento de massa força a las heces a penetrar o reto, surge o desejo de la defecação como uma contração refleja do recto e uma relaxação de los esfíncteres anales. Então, doutora, esse é o trabalho de la ingestão do alimento que ingressa desde a boca e se passa por todo este processo hasta que salga, ¿no? Muchas gracias. Perdón por lo español un poquito malo, pero muchas gracias.